Existe uma revolução que aconteceu na matemática no século XIX e que praticamente ninguém conhece. Não estou falando de uma descoberta isolada, de um teorema novo aqui ou uma fórmula ali. Estou falando de uma transformação tão profunda, tão radical, na forma como os seres humanos pensam sobre os números, sobre o espaço, sobre a própria lógica, que se você entendesse o que realmente aconteceu naquele período, você nunca mais olharia para uma equação da mesma forma. O pior? Essa revolução começou com uma pergunta aparentemente simples. Dá para resolver qualquer equação? E a resposta foi não. E o não foi tão poderoso, tão inesperado, tão matematicamente brutal, que ele literalmente criou um campo inteiro da matemática moderna que hoje sustenta desde a criptografia dos seus aplicativos bancários até os modelos que descrevem as partículas mais fundamentais do universo. Mas antes de chegar nessa revolução, antes de mergulhar nessa história de gênios, duelos e impossibilidades matemáticas, eu preciso te fazer uma pergunta que parece idiota, mas que vai te perseguir pelo resto desse vídeo. Você já se perguntou por que existe problema na matemática? Não estou falando de problema no sentido de exercício, de questão de prova. Estou falando de problema no sentido de questão em aberto, de algo que os maiores cérebros da humanidade tentaram resolver por décadas, por séculos, e não conseguiram. Questões que você consegue enunciar em uma frase, mas que resistem a qualquer tentativa de resposta. Isso existe, isso é real. E é muito mais fascinante do que qualquer coisa que te ensinaram na escola. Vamos começar com a lista mais famosa que existe nesse sentido. No ano 2000, um instituto americano chamado Clay Mathematics Institute fez algo que parece saído de um filme de ficção científica. Eles pegaram os 7 problemas matemáticos considerados mais difíceis do mundo, colocaram um prêmio de $1 milhão para quem resolvesse qualquer um deles, e publicaram a lista. 7 problemas. $7 milhões esperando por alguém que consiga provar o que os outros não conseguiram. Essa lista ficou conhecida como os problemas do milênio, os Millennium Problems, e ela é basicamente o hall da fama dos desafios matemáticos, a crème de la crème das questões em aberto. Agora, aqui vem o detalhe que me fascina profundamente. A maioria desses problemas é tão difícil que você mal consegue entender o que eles estão perguntando. Não é uma dificuldade de resposta, é uma dificuldade de enunciado. Você precisa de anos de formação matemática avançada só para compreender o que a pergunta está querendo dizer, antes mesmo de tentar resolver. Isso é filosoficamente perturbador se você parar para pensar. Existe um problema que a humanidade não sabe resolver, mas que a própria humanidade mal consegue explicar o que é. É como contratar alguém para consertar uma máquina, mas não conseguir descrever o que a máquina faz, onde está a peça quebrada, ou sequer como ela se chama. Dos 7, apenas um foi resolvido até hoje. Em 2003, um matemático russo chamado Grigori Perelman provou a conjectura de Poincaré e recusou o prêmio de $1 milhão. Recusou também a medalha Fields, que é o equivalente matemático do Nobel. Ele simplesmente disse que não queria, que a matemática era a recompensa, e sumiu do mapa. Isso aconteceu de verdade, no mundo real, com uma pessoa real. Existe um cheque de $1 milhão que ele poderia ter sacado e não sacou. E os outros 6 problemas continuam sem solução. Mas existe uma categoria paralela de problemas que são igualmente fascinantes e infinitamente mais acessíveis. Problemas que você consegue enunciar em uma única frase, que qualquer pessoa que passou pelo ensino fundamental consegue entender, mas que nenhum matemático no mundo sabe resolver. E existe um que eu considero o mais bonito de todos, porque ele tem uma história pessoal para mim. Ou melhor, porque ele ilustra perfeitamente como a matemática pode ser simultaneamente acessível e profundamente misteriosa. Você sabe o que são números primos, certo? São aqueles números que só podem ser divididos por 1 e por eles mesmos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Esses são os blocos fundamentais de toda a aritmética. Todo número inteiro pode ser escrito como um produto único de números primos.
Eles são como os átomos dos números. E assim como os átomos físicos, quanto mais você os estuda, mais mistérios você encontra. Aqui está a pergunta. Você acha que existem infinitos pares de primos que diferem por apenas 2? 11 e 13, 29 e 31, 41 e 43, 66.000 e 11 e 66.013. Esse padrão de primos que aparecem separados por 2 é chamado de primos gêmeos. E a questão é simples. Eles continuam aparecendo para sempre? Ou em algum ponto da linha dos números eles simplesmente param? Existe um último par de primos gêmeos ou eles seguem até o infinito? Você consegue entender a pergunta, né? Não precisa de cálculo avançado. Não precisa de geometria diferencial. É uma pergunta que uma criança de 10 anos consegue entender. E Euclides, o pai da geometria, que viveu há mais de 2.000 anos, ficou pensando nessa questão. 2.000 anos depois, com toda a tecnologia computacional que temos, com todos os matemáticos que já existiram, com todo o desenvolvimento do cálculo, da álgebra, da teoria dos números, da geometria algébrica, nós ainda não sabemos a resposta. Isso não é uma falha da matemática. É a grandeza dela. A matemática não mente. Se ela não sabe, ela admite que não sabe. E ela resiste com elegância a ser forçada a dar uma resposta que não tem. Agora, existe uma categoria ainda mais perturbadora do que os problemas em aberto. Os problemas que podem ser provados como impossíveis de resolver. E aqui é onde a história fica realmente boa. Todo mundo que passou pelo colégio se lembra da fórmula quadrática. Aquela fórmula de Bhaskara que você decorou em algum momento da vida. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Alguns de vocês acabaram de recitar isso de memória sem precisar pensar. Ela está gravada no cérebro de geração após geração de estudantes. E ela funciona. Dado qualquer equação do segundo grau, aquela fórmula te dá a solução sempre. Mas o que os professores raramente contam é que essa fórmula não foi sempre óbvia. Ela foi descoberta, foi trabalhada durante séculos por matemáticos em diferentes civilizações. Na Babilônia, na Índia, no mundo árabe. Ela representa um triunfo do pensamento humano. A capacidade de criar uma receita que resolve um problema inteiro de uma vez, para qualquer instância possível daquele problema. E, naturalmente, uma vez que você tem isso, a próxima pergunta é inevitável. E para equações cúbicas? Para equações do terceiro grau? Existe uma fórmula? A resposta é sim. Existe. Mas ela é tão monstruosa, tão cheia de raízes cúbicas aninhadas dentro de raízes quadradas, tão repleta de termos intermediários, que nenhum professor sã consciência vai pedir para você decorar. Se a fórmula de Bhaskara é uma canção, a fórmula cúbica é uma ópera de 5 horas em latim. Ela funciona, mas o preço cognitivo de usá-la manualmente é proibitivo. Ela foi descoberta no século XVI por matemáticos italianos, Niccolò Tartaglia e Girolamo Cardano, em uma das histórias mais dramáticas, invejosas e politicamente carregadas da história da ciência. Cardano publicou o trabalho que Tartaglia havia compartilhado com ele em segredo, e os dois passaram anos se odiando publicamente por isso. A matemática sempre foi um esporte de contato. Logo depois, descobriram também a fórmula para equações do quarto grau. Ela é ainda mais absurda. Se você tentasse escrever ela completa, precisaria de uma página inteira. Mas existe. Funciona. Resolve qualquer equação de grau 4. E então veio a pergunta natural. E o grau 5? Deve existir uma fórmula para resolver qualquer equação do quinto grau, certo? Afinal, se existe para 2, 3 e 4, o padrão sugere que sempre existe. Os matemáticos da época passaram séculos tentando encontrar essa fórmula. Não eram matemáticos medíocres. Eram os melhores de suas gerações, em diversas culturas diferentes, com diferentes abordagens. Ninguém conseguiu. E aqui vem o golpe. Não é que ninguém era inteligente o suficiente. É que a fórmula literalmente não existe. É impossível. Não existe uma expressão usando as 4 operações básicas e raízes que resolva a equação geral de grau 5. Você pode passar sua vida inteira tentando e nunca vai encontrar.
Não porque você não seja esperto o suficiente, mas porque o universo matemático simplesmente não permite que essa expressão exista. Isso foi provado no início do século XIX por dois jovens matemáticos de forma independente. O primeiro foi Niels Henrik Abel, um norueguês que morreu de tuberculose aos 26 anos, pobre, sem nunca ter recebido o reconhecimento que merecia em vida. O segundo, e este é o que tem a história mais cinematográfica que eu já ouvi na matemática, foi Évariste Galois. Galois era francês. Viveu numa época de turbulência política intensa, a França pós-napoleônica, e ele mesmo era um agitador republicano. Foi preso 2 vezes por ativismo político. Tentou submeter seu trabalho matemático à Academia de Ciências de Paris múltiplas vezes. Os manuscritos foram perdidos por Cauchy, um dos maiores matemáticos da época, que simplesmente sumiu com o trabalho de Galois. Foram rejeitados por Fourier, outro gigante da matemática. Era como se o universo conspirasse ativamente contra esse jovem de 20 anos que tinha descoberto algo fundamental sobre a natureza das equações. E então, em 1832, Galois se envolveu num duelo. As circunstâncias exatas ainda são debatidas pelos historiadores. Provavelmente tinha alguma conexão com política, possivelmente com uma mulher. O que importa é que ele sabia que ia entrar nesse duelo. E sabia que provavelmente ia perder. Na noite anterior ao duelo, ele ficou acordado escrevendo. Não suas memórias, não uma carta de adeus. Ele ficou escrevendo matemática, compilando e expandindo as ideias que ele havia tentado publicar múltiplas vezes. Escrevendo nas margens das páginas frases como "não tenho tempo" e "eu não tenho tempo para completar isto". No dia seguinte, ele foi ao duelo, levou um tiro no abdômen e morreu de peritonite no dia seguinte, com 20 anos de idade. As ideias que ele deixou naquelas páginas levaram décadas para serem compreendidas e reconhecidas. Mas quando foram, elas fundaram um campo inteiro chamado Teoria de Galois. E mais amplamente, abriram o caminho para a álgebra abstrata, um dos pilares da matemática moderna. A teoria de Galois não só provou que equações de grau 5 ou maior não têm solução por radicais, como também respondeu a questões geométricas que haviam desafiado os gregos por 2 milênios. É possível trissectar um ângulo qualquer usando apenas régua e compasso? Não. É possível duplicar o cubo? Não. É possível construir um quadrado com a mesma área que um círculo dado? Não. Todas essas impossibilidades foram provadas usando o maquinário matemático que Galois desenvolveu na noite antes de morrer. Não existe história mais matematicamente trágica, mais cinematograficamente perfeita do que essa. Um gênio que sabia que ia morrer, que escolheu passar suas últimas horas escrevendo equações. E as equações sobreviveram. Elas sempre sobrevivem. Mas voltemos a uma questão muito mais fundamental, uma que provavelmente surgiu na sua cabeça quando você era criança e que nunca foi respondida de forma satisfatória. Por que não dá para dividir por 0? Quando você aprende divisão na escola, o professor diz que dividir por 0 é indefinido ou não existe e segue em frente. E você fica com aquela sensação de que a resposta foi esquivada, não respondida. Porque a pergunta é legítima. Se eu posso dividir por qualquer outro número, por que existe essa exceção? Por que o 0 é especial dessa forma? E quem decidiu isso? Alguém pode simplesmente decidir que é possível e pronto? A resposta curta é: depende do que você está tentando fazer. E em alguns contextos matemáticos, os matemáticos de fato decidem que algo como dividir por 0 tem um significado bem definido. Existe um ramo da matemática chamado geometria projetiva, onde os matemáticos introduzem um objeto chamado ponto no infinito. A ideia é a seguinte: imagine uma linha numérica, um eixo que vai do menos infinito ao mais infinito. Se você caminha cada vez mais para a direita nessa linha, você se afasta cada vez mais do 0. E se você caminha para a esquerda, idem. Mas a geometria projetiva diz: e se em vez de imaginar que os dois extremos da linha vão para lugares diferentes, a gente imagina que eles se encontram, que lá, no extremo do extremo, a linha se curva e seus dois fins se tocam num único ponto, o ponto no infinito.
Nesse contexto, 1 dividido por 0 aponta exatamente para esse ponto. Você está indo em direção ao infinito, e o ponto no infinito captura esse comportamento. A divisão por 0 nesse contexto tem um significado preciso e matematicamente útil. Mas no contexto aritmético comum, a razão pela qual não podemos dividir por 0 é mais sutil. Pense assim: dividir é a operação inversa de multiplicar. Quando você diz que 12 dividido por 4 é 3, você está dizendo que 3 vezes 4 é 12. Então, quando você pergunta quanto é 1 dividido por 0, você está perguntando qual número multiplicado por 0 dá 1. E a resposta é que nenhum número faz isso. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Ponto final. Não existe solução para essa equação. Mas o problema vai além. Suponha que você insiste e diz: vou chamar esse resultado de alguma coisa, de algum símbolo especial. O problema é que assim que você faz isso, você pode usar as regras normais da álgebra para provar que 1 é igual a 2, ou que qualquer número é igual a qualquer outro número. O sistema entra em colapso. A divisão por 0 não é indefinida porque alguém foi preguiçoso demais para definir. É indefinida porque definir ela de qualquer maneira razoável destruiria toda a estrutura da aritmética. Há um paralelo fascinante com a física aqui. No centro de um buraco negro, as equações da relatividade geral nos dizem que a densidade é infinita, que o espaço-tempo se curva infinitamente, que o tempo para. Os denominadores das equações vão a 0. Isso não significa que a realidade física está falhando. Significa que a teoria está atingindo seus limites de aplicabilidade. A natureza provavelmente não divide por 0. Mas as nossas equações, que são aproximações da realidade, chegam a esse limite e literalmente não sabem mais o que dizer. O problema não é a matemática. O problema é que estamos pedindo para a matemática descrever algo que ela não foi construída para descrever. Pelo menos, ainda não. Isso é o que mais me fascina na relação entre matemática e física. A matemática não é a realidade, mas é a linguagem mais precisa que temos para descrevê-la. E quando a linguagem gagueja, quando as equações explodem para o infinito, geralmente é um sinal de que há algo profundamente novo e ainda não compreendido acontecendo. Falando em física, vamos dar um passo atrás e pensar na relação mais ampla entre matemática pura e ciência aplicada. Existe uma questão que os filósofos da ciência debatem há séculos e que nunca foi completamente respondida. Por que a matemática funciona tão bem para descrever o universo físico? O físico Eugene Wigner chamou isso de a irrazoável efetividade da matemática nas ciências naturais, em um ensaio famoso de 1960, e é uma questão legítima e profunda. Aqui está o exemplo mais impressionante. No século XIX, Bernhard Riemann, um matemático alemão que provavelmente foi o matemático mais importante do século, num século cheio de matemáticos extraordinários, desenvolveu uma geometria completamente nova. Geometria não euclidiana. Geometria de espaços curvos. Riemann estava trabalhando num problema puramente abstrato. É possível fazer geometria em superfícies que não são planas? Em esferas, em celas, em superfícies com curvatura variável? Ele passou anos desenvolvendo as ferramentas matemáticas para descrever a curvatura de espaços em dimensões arbitrárias. Não havia nenhuma aplicação óbvia em mente. Era matemática pela matemática, o tipo de coisa que muita gente questiona quando vê o custo do financiamento público para pesquisa científica básica. 50 anos depois, Einstein estava trabalhando na relatividade geral, sua tentativa de criar uma teoria da gravidade que fosse compatível com a relatividade especial. E ele percebeu que precisava de uma linguagem matemática para descrever um espaço-tempo que não fosse plano, que pudesse ser curvado pela presença de massa e energia. E as ferramentas que ele precisava, as ferramentas que descrevem curvatura em dimensões arbitrárias, já existiam. Riemann as havia desenvolvido décadas antes, por razões puramente abstratas, sem imaginar que alguém jamais precisaria delas para descrever a geometria do universo. Isso acontece repetidamente na história da ciência.
A matemática pura, desenvolvida sem qualquer aplicação em mente, volta décadas ou séculos depois como a linguagem exata necessária para descrever algum fenômeno natural. Os números complexos, os chamados números imaginários, foram desenvolvidos por matemáticos do século XVI, que precisavam deles para resolver equações cúbicas. Eles pareciam artificiais, arbitrários, imaginários. E essa palavra foi usada originalmente como um insulto. Esse número é imaginário, não é real. Mas hoje a mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento de elétrons e fótons e todos os constituintes fundamentais da matéria, usa números complexos de forma essencial, não como um truque matemático, mas como uma parte intrínseca da estrutura da realidade física. E por falar em números imaginários, vamos explorar o que talvez seja o pior trabalho de relações públicas da história da matemática: a nomeação dos números complexos. O número imaginário é escrito como i e é definido como a raiz quadrada de -1. Quando você aprende isso na escola, o professor geralmente diz algo como: a raiz quadrada de -1 não existe, mas vamos imaginar que existe e trabalhar com ela. E imediatamente metade da turma desconecta, porque isso soa como magia, como invenção arbitrária, como um jogo que os matemáticos estão jogando por algum motivo oculto. O matemático alemão Carl Friedrich Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos, sugeriu que esses números fossem chamados de números laterais. Que maravilha seria essa nomenclatura! Lateral sugere direção, movimento perpendicular, algo que existe num plano diferente. Descreve perfeitamente o que esses números realmente são: uma segunda dimensão da reta numérica, uma direção perpendicular aos números reais que permite descrever rotações e ciclos de forma natural. Mas imaginário ficou, e o dano é enorme. A coisa é, e os números complexos em geral são a linguagem natural para descrever qualquer coisa que gira, que oscila, que tem comportamento cíclico. Ondas sonoras, ondas de luz, corrente alternada elétrica, a função de onda quântica de uma partícula, o comportamento de circuitos elétricos, tudo isso é descrito de forma infinitamente mais elegante e eficiente com números complexos do que sem eles. A engenharia elétrica moderna não existiria sem eles. A computação não existiria sem eles. Deixa eu te contar como esses números realmente apareceram, porque a história verdadeira é muito mais honesta do que o jeito que a escola conta. Os matemáticos do século XVI estavam trabalhando com a fórmula para equações cúbicas, aquela que mencionamos antes, a que nenhum professor sã consciência manda você decorar. E eles perceberam algo estranho. Em certos casos, quando você aplicava a fórmula, você precisava calcular a raiz quadrada de um número negativo no meio do processo. Mas o resultado final, o valor de x que resolve a equação, era um número real perfeitamente normal. Ou seja, a porta de entrada era um número real. A porta de saída era um número real. Mas para passar de uma para a outra usando a fórmula, você tinha que atravessar esse território estranho onde existe a raiz quadrada de número negativo. Era como um túnel. Você entra no mundo real, atravessa uma dimensão estranha e sai de volta no mundo real com a resposta certa. Os matemáticos da época não entendiam o que estava acontecendo, mas percebiam que funcionava. É um truque esquisito, não sei por que funciona, mas funciona. E durante muito tempo, os números imaginários eram apenas isso: um truque computacional, uma notação conveniente, algo que você usa como andaime durante uma construção e descarta quando a resposta está pronta. Foi só muito tempo depois, e gradualmente ao longo de décadas, com Euler, com Gauss, com Cauchy, com Riemann, que os matemáticos perceberam que esses números imaginários não eram um truque. Eram uma extensão natural, necessária e profundamente real do sistema numérico. Eles vivem num plano bidimensional, o plano complexo. E nesse plano, a multiplicação por i corresponde a uma rotação de 90 graus. Multiplicar por i novamente é mais 90 graus, totalizando 180 graus, que corresponde a multiplicar por -1, ou seja, i ao quadrado é -1.
A definição que parece arbitrária se revela como a geometria natural da rotação. Isso é o que eu acho mais fascinante na matemática. As estruturas que parecem arbitrárias, artificiais, imaginárias, no pior sentido da palavra, frequentemente se revelam como aspectos profundos e inevitáveis da realidade matemática. O universo parece ter uma predileção por certas estruturas, e os matemáticos as descobrem às vezes séculos antes de qualquer físico precisar delas. Existe ainda a questão que eu considero minha favorita, dentre todos os problemas em aberto da matemática, e ela envolve justamente Riemann, esse gigante do século XIX. Riemann publicou um único artigo de teoria dos números em toda a sua carreira. Um único. Em 1859. E esse artigo sozinho transformou completamente o campo. O que ele fez foi criar uma função, uma regra matemática, que associa a cada número complexo um outro número complexo, e mostrar que, se você entendesse essa função profundamente, você entenderia completamente a distribuição dos números primos. Ele estava construindo uma ponte entre o contínuo e o discreto. Os números primos são discretos, pontuados, imprevisíveis. A função que ele criou, que hoje chamamos de função zeta de Riemann, porque ele usou a letra grega zeta para representá-la, é suave, contínua, definida para praticamente todo número complexo. Mais especificamente, Riemann percebeu que os zeros da função zeta, os pontos onde a função vale zero, têm uma relação íntima com a distribuição dos números primos. E ele fez uma conjectura, que todos os zeros não triviais da função zeta de Riemann estão alinhados numa única linha vertical no plano complexo, a linha onde a parte real é igual a 1/2. Isso é a hipótese de Riemann. Um dos 7 problemas do milênio. $1 milhão esperando por quem provar isso. Ninguém provou. Ninguém refutou. Matemáticos verificaram que os primeiros 10 trilhões de zeros estão de fato nessa linha. Isso é evidência computacional muito forte. Mas evidência não é prova. Em matemática, um padrão pode se repetir por 10 trilhões de casos, e ainda assim ter uma exceção no trilhão e um. E enquanto não houver prova, a hipótese permanece uma hipótese. O que me move é a beleza conceitual do que Riemann estava fazendo. Ele estava dizendo que a distribuição aparentemente caótica e imprevisível dos números primos, aqueles átomos dos inteiros que aparecem sem padrão óbvio ao longo da reta numérica, é, na verdade, determinada pelas frequências de uma função, que os primos formam, em algum sentido profundo, um acorde musical, que existe uma harmonia subjacente que os organiza, invisível numa análise direta, mas revelada quando você olha para a função zeta e seus zeros. É uma das ideias mais bonitas que já vi na matemática, e ninguém sabe se é verdade. Vamos agora falar de algo que vai parecer um desvio, mas que não é. O problema de por que π é um número irracional. Você sabe o que é π. 3,14 e então alguns bilhões de dígitos que nunca terminam e nunca formam um padrão que se repete. É a razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. Você pega qualquer círculo, de qualquer tamanho, um copo, uma roda, o planeta Terra, divide a circunferência pelo diâmetro e obtém sempre o mesmo número, π. E esse número é irracional. Não pode ser escrito como uma fração de 2 números inteiros. Não pode ser representado por um número finito de dígitos decimais, nem por uma sequência periódica de decimais. Ele simplesmente não para. Por quê? Porque a relação mais fundamental da geometria circular é irracional. O que há de tão especial no círculo que o impede de ter uma razão limpa entre sua circunferência e seu diâmetro? A prova de que π é irracional, que foi feita pelo matemático alemão Johann Lambert em 1761, é tecnicamente difícil e eu não vou tentar apresentá-la aqui. Mas existe uma prova relacionada, muito mais acessível, que ilustra o tipo de raciocínio envolvido. A prova de que a raiz quadrada de 2 é irracional. Por que a raiz de 2? Porque ela aparece no contexto mais simples possível de geometria, o quadrado. Se você tem um quadrado de lado 1, a diagonal desse quadrado, pelo teorema de Pitágoras, tem comprimento raiz de 2. Então, assim como π captura a irracionalidade do círculo,
A raiz de 2 captura a irracionalidade do quadrado, e essa segunda é muito mais fácil de provar. A prova usa uma técnica chamada redução ao absurdo, ou prova por contradição, uma das ferramentas mais poderosas do arsenal matemático. A ideia é simples. Você assume que algo é verdadeiro e deriva uma contradição. Se a sua suposição inicial leva a uma impossibilidade, então a suposição inicial deve ser falsa. Então suponha que a raiz de 2 é racional. Isso significa que ela pode ser escrita como p dividido por q, onde p e q são números inteiros sem fator comum, uma fração totalmente reduzida. Por definição, se pq é igual à raiz de 2, então p ao quadrado dividido por q ao quadrado é igual a 2. Multiplicando os dois lados por q ao quadrado, obtemos que p ao quadrado é igual a 2 vezes q ao quadrado. Isso significa que p ao quadrado é par, é 2 vezes alguma coisa. E se p ao quadrado é par, então p também deve ser par, porque o quadrado de um número ímpar é sempre ímpar. Então p é par. Vamos escrever p como 2 vezes k para algum inteiro k. Substituindo na equação, 2k ao quadrado é igual a 2 vezes q ao quadrado. 4k ao quadrado é igual a 2q ao quadrado. Dividindo por 2, 2k ao quadrado é igual a q ao quadrado. Mas isso significa que q ao quadrado é par, e, portanto, q também é par. Chegamos à contradição. Assumimos que pq era uma fração totalmente reduzida, que p e q não tinham fator comum, mas provamos que tanto p quanto q são pares, o que significa que ambos são divisíveis por 2. Uma fração com ambos os termos pares não está na forma reduzida. Contradição. A única conclusão possível é que nossa suposição inicial estava errada. A raiz de 2 não pode ser escrita como pq para nenhum par de inteiros. Ela é irracional. Os gregos pitagóricos ficaram profundamente perturbados quando descobriram isso. A lenda diz que Hippasus de Metaponto foi afogado no mar por seus companheiros pitagóricos como punição por ter revelado esse segredo inconveniente, que existiam comprimentos que não podiam ser expressos como razões de inteiros, contrariando a crença fundamental da escola pitagórica de que tudo é número, onde número significava fração. A irracionalidade da raiz de 2 era uma heresia matemática. Hoje, sabemos que os números irracionais não são a exceção, eles são a regra. A maioria esmagadora dos números reais é irracional. Os racionais, as frações, são um conjunto medido zero dentro dos reais. Eles existem, mas são tão escassos que praticamente nunca encontramos um por acaso. Se você escolhesse um número real aleatoriamente, a probabilidade de ele ser racional seria 0. Agora quero explorar um território que parece science fiction, mas é matemática pura: as dimensões superiores. Quando ouvimos sobre quarta dimensão, a maioria das pessoas pensa em ficção científica, em viagens no tempo, em universos paralelos. Mas a forma como matemáticos e físicos usam o conceito de dimensões superiores é muito mais prosaica e, ao mesmo tempo, muito mais poderosa. Para um matemático, uma dimensão é simplesmente um grau de liberdade, uma coordenada necessária para especificar a posição de um ponto num espaço. Um ponto numa linha precisa de um número para ser especificado, uma dimensão. Um ponto num plano precisa de 2 números, 2 dimensões. Um ponto no espaço tridimensional precisa de 3, comprimento, largura e altura. Mas e se eu tiver um sistema descrito por 4 números? Por 10? Por 1000? Matematicamente, não há nada de especial no número 3 que impeça a criação de um espaço com mais coordenadas. A álgebra linear, o ramo da matemática que estuda espaços vetoriais, funciona perfeitamente em qualquer número de dimensões. As fórmulas para calcular distâncias, ângulos, projeções, tudo generaliza naturalmente. Onde isso aparece na prática? Em inteligência artificial e aprendizado de máquina, quando um modelo de linguagem, como os que geram texto, traduzem idiomas, respondem perguntas, processa uma palavra, ele a converte em um vetor de dezenas de milhares de números.
Cada palavra existe como um ponto num espaço de 50.000 dimensões, ou 100.000, ou mais. E os pesquisadores usam geometria nesse espaço absurdamente autodimensional para entender o que o modelo está fazendo. Quais palavras são próximas umas das outras, quais conceitos estão em direções semelhantes, como o significado se organiza nesse espaço. Isso não é metáfora. É geometria literal aplicada em dimensões que nenhum cérebro humano pode visualizar diretamente. E funciona. Os modelos treinados dessa forma capturam relações semânticas complexas. O vetor que vai da palavra rei para rainha é praticamente o mesmo que vai de homem para mulher nesse espaço. A geometria do significado existe em dimensões superiores. No contexto da física, as dimensões superiores têm outro papel. A teoria das cordas, por exemplo, postula que o universo tem 9 ou 10 dimensões espaciais, das quais 6 ou 7 estão compactificadas, enroladas em estruturas tão pequenas que são indetectáveis com os instrumentos que temos hoje. Essa é uma teoria especulativa, não verificada experimentalmente, mas ela usa ferramentas matemáticas de dimensões superiores desenvolvidas muito antes de qualquer aplicação física ser imaginada. E existe um objeto matemático que eu preciso mencionar aqui, porque ele é simultaneamente um dos mais estranhos e mais elegantes da topologia, a garrafa de Klein. A fita de Möbius você provavelmente conhece. Você pega uma tira de papel, dá uma meia volta nela e cola as pontas. O resultado é uma superfície com uma única face e uma única borda. Não tem lado de dentro e lado de fora, tem apenas um lado. Se você fosse uma formiga andando na fita de Möbius, você percorreria toda a superfície sem nunca sair do lugar onde está. Chegaria de volta ao ponto de partida, tendo passado pelo outro lado. A garrafa de Klein é o próximo passo nessa progressão. Ela é uma superfície fechada, sem borda, que também não tem dentro e fora. Se você tentasse enchê-la com água, a água simplesmente não ficaria dentro porque não existe dentro. Mas, ao contrário da fita de Möbius, que pode existir perfeitamente no espaço tridimensional com aquela torção, a garrafa de Klein só pode existir sem autointersecção no espaço de 4 dimensões. Se você tentar representá-la em 3 dimensões, ela precisa atravessar a si mesma. O cano da garrafa passa pelo lado da própria garrafa. Isso não é uma falha de fabricação, é uma limitação do espaço tridimensional. A garrafa de Klein quer viver em 4 dimensões. Em 3, ela fica desconfortável, forçada a se atravessar. Isso é topologia, o ramo da matemática que estuda as propriedades dos espaços, que permanecem invariantes sob deformações contínuas. Em topologia, você pode esticar, comprimir, torcer e dobrar, mas não pode rasgar nem colar. E nesse contexto, a garrafa de Klein e a fita de Möbius são objetos perfeitamente bem definidos e matematicamente legítimos, mesmo que desafiem a nossa capacidade de visualizá-los. Existe uma pergunta que aparece inevitavelmente quando falamos sobre o estado atual da matemática. Onde está a próxima grande revolução? Newton inventou o cálculo para poder descrever o movimento dos planetas. Riemann inventou a geometria diferencial e a teoria das funções complexas. Galois inventou a teoria dos grupos para entender equações. Cantor inventou a teoria dos conjuntos. Turing inventou a computação teórica. Cada um desses avanços representou uma ruptura, uma forma completamente nova de pensar que abriu territórios inteiros que antes sequer eram visíveis como território. E hoje, os matemáticos ficam parados, sem novas ideias? Absolutamente não. A matemática está em plena efervescência. Mas os novos campos são tão especializados, tão tecnicamente exigentes, que é genuinamente difícil comunicá-los ao público não especialista, não porque a matemática seja elitista por natureza, mas porque cada novo campo pressupõe o domínio de campos anteriores que levam anos para ser aprendidos. Um exemplo, a geometria algébrica moderna, não a geometria algébrica que você talvez tenha visto no colégio, de curvas e superfícies definidas por equações polinomiais, mas a versão moderna desenvolvida por Alexander Grothendieck na segunda metade do século XX.
É um projeto de unificação grandioso. Grothendieck, que curiosamente abandonou a matemática profissional em 1970 e viveu seus últimos décadas em reclusão nos Pirineus, desenvolveu uma linguagem que conecta a teoria dos números, a geometria e a álgebra de uma forma que até então parecia impossível. O programa de Langlands, que continua esse projeto, é talvez a proposta mais ambiciosa da matemática atual. Uma teoria que estabelece correspondências profundas entre objetos que parecem pertencer a universos completamente diferentes. Teoria dos números de um lado, análise de representações de grupos de outro. Se você provar um resultado em teoria dos números, o programa de Langlands pode te dar automaticamente um resultado correspondente em teoria de representações, e vice-versa. Outro campo revolucionário, a teoria das categorias. Ela é ainda mais difícil de descrever brevemente porque ela opera em um nível de abstração acima do usual. A teoria das categorias estuda não os objetos matemáticos em si, mas os mapeamentos entre eles, as funções, os morfismos, as transformações. É uma linguagem para falar sobre estrutura matemática em geral, sobre o que diferentes áreas da matemática têm em comum, sobre como uma teoria em área pode ser traduzida para outra. Pense assim: se a aritmética é uma língua, a álgebra é uma gramática e a análise é uma semântica, então a teoria das categorias é algo como uma teoria da linguagem. Ela estuda a estrutura de como todas essas outras linguagens funcionam e se relacionam. É metacomputação, é metamatemática no sentido mais direto. A teoria das categorias tem aplicações crescentes em ciência da computação, especialmente em linguagens de programação funcionais e em teoria de tipos, e está começando a aparecer em física teórica. Mas ela é, por enquanto, principalmente uma ferramenta interna da matemática, uma nova forma de pensar que os matemáticos usam entre si. E como toda ferramenta profissional altamente especializada, ela não precisa estar no currículo escolar básico para ser revolucionária. Quero agora explorar um dos problemas mais famosos da física matemática, um que combina beleza teórica com profunda dificuldade técnica, o problema do corpo de três. O problema é simples de enunciar. Dado três corpos no espaço, digamos o Sol, a Terra e a Lua, com suas massas, posições e velocidades iniciais conhecidas, é possível prever exatamente onde cada um deles estará em qualquer ponto futuro? Para dois corpos, a resposta é sim. Newton resolveu isso no século XVII com o cálculo que ele mesmo inventou. Se você tem o Sol e apenas um planeta, as equações se resolvem exatamente, e as órbitas elípticas de Kepler emergem como solução natural. Mas adicione um terceiro corpo, e o problema muda completamente de natureza. Poincaré demonstrou no final do século XIX que o problema geral de três corpos não tem solução analítica. Não existe uma fórmula fechada que descreva o movimento dos três corpos para todos os tempos. Você pode simular o sistema numericamente, passo a passo, mas não pode pular para um tempo arbitrário futuro sem calcular todo o caminho. E mais do que isso, o sistema de três corpos é caótico. O que significa caótico num sentido preciso? Não significa aleatório, significa sensível às condições iniciais de forma extremamente intensa. Se você tiver um pequeno erro na medição das posições iniciais, não importa quão pequeno, mesmo erros de uma parte por trilhão, esse erro vai crescer exponencialmente com o tempo. Em um tempo suficientemente longo, o erro inicial irrisório se torna comparável ao tamanho do sistema inteiro, e qualquer previsão se torna essencialmente inútil. Isso é o coração da teoria do caos, desenvolvida principalmente nas décadas de 1960 e 1970. E ela tem uma implicação filosófica profunda. O universo pode ser completamente determinístico. Cada evento pode ser completamente determinado pelos eventos anteriores, sem nenhuma aleatoriedade verdadeira, e ainda assim ser fundamentalmente imprevisível para qualquer observador prático que não tenha medições infinitamente precisas. O problema dos três corpos não é não resolvido, no sentido de que ainda não encontramos a solução. É não resolvido no sentido de que descobrimos que não existe solução.
que a previsibilidade de longo prazo é matematicamente impossível. E isso é a solução. A solução é a prova de que o problema não tem solução do tipo que estávamos procurando. Isso acontece na matemática e na física com certa frequência, e cada vez que acontece, é uma descoberta genuínas sobre a natureza do mundo. O universo não é infinitamente previsível. Isso não é um fracasso de nossa inteligência. É uma propriedade objetiva da realidade. Uma das perguntas mais divertidas para explorar em matemática e física é o que aconteceria se você vivesse num universo bidimensional, no que o livro clássico de 1884, de Edwin Abbott, chamou de Flatland. Abbott escreveu uma novela sobre uma sociedade de criaturas bidimensionais, figuras geométricas que existem num plano, sem dimensão de altura. O livro era ao mesmo tempo uma obra de ficção científica, uma sátira social vitoriana e um exercício genuinamente profundo sobre como percebemos o espaço. A hierarquia social em Flatland era determinada pelo número de lados das figuras. Triângulos eram os trabalhadores braçais, a classe baixa. Quadrados eram a classe média intelectual. O personagem principal é um quadrado. Pentágonos, hexágonos, polígonos de mais e mais lados eram progressivamente mais nobres. Círculos, que têm infinitos lados em certo sentido, eram a aristocracia sacerdotal suprema. E havia uma classe de triângulos isósceles muito achatados, com ângulos quase zero no ápice, que eram os soldados, perigosos exatamente porque de frente eles pareciam quase um ponto, invisíveis e letais. O ponto filosófico do livro é demonstrado quando uma esfera, um ser tridimensional, visita Flatland. Ela só pode ser percebida pelos Flatlanders como sua secção transversal no plano. Um círculo que aparece do nada, cresce, encolhe e desaparece. A esfera não consegue convencer o quadrado de que existe uma terceira dimensão. Ele simplesmente não tem a capacidade perceptiva de concebê-la. E Abbott estava fazendo um ponto sobre nós. Se existem seres quadrimensionais, sua interação conosco seria igualmente misteriosa e inexplicável para nossos sentidos tridimensionais. Uma hiperesfera passando pelo nosso universo apareceria como uma esfera que emerge do vácuo, cresce até um máximo, encolhe e desaparece, sem causa aparente, sem origem detectável. Isso não é ficção científica vazia. É uma reflexão genuína sobre os limites da percepção e sobre como a geometria de um espaço determina fundamentalmente o que pode ser percebido e compreendido por criaturas que habitam esse espaço. Se eu fosse um ser em Flatland, eu seria um círculo. Não por arrogância ou por aspirar à aristocracia do livro de Abbott, mas pela utilidade matemática. Um círculo em 2 dimensões é a figura mais simétrica possível. Você pode rolar em qualquer direção. Você tem o menor perímetro para qualquer área dada. E, conforme já falamos, você pode ser usado como espelho em operações de inversão circular, que são ferramentas poderosas para resolver certos problemas geométricos que seriam impossíveis de outra forma. A inversão circular é uma dessas ideias que parecem simples, mas tem consequências surpreendentes. A ideia é usar um círculo como um espelho especial, onde cada ponto no interior do círculo é mapeado para um ponto no exterior, e vice-versa, de acordo com uma regra geométrica específica. Um ponto a uma distância r do centro é mapeado para um ponto a uma distância r2r do centro, onde r é o raio do círculo. Isso cria uma transformação que inverte o interior e o exterior. Por que isso é útil? Porque essa transformação tem propriedades mágicas. Ela transforma retas em círculos, círculos em retas e preserva ângulos, daí o nome geometria conforme, preservar formas localmente. Certos problemas que parecem horrivelmente complicados numa geometria normal, problemas envolvendo tangências de múltiplos círculos, por exemplo, se tornam triviais após uma inversão circular, porque os círculos que antes eram tangentes se transformam em retas paralelas ou perpendiculares, muito mais fáceis de lidar. Quero fechar com o que considero a perspectiva mais profunda e mais bonita que a matemática oferece.
a capacidade de explorar territórios que ainda não visitamos fisicamente. Quando um geômetra trabalha em dimensões superiores, quarta, quinta, 10ª dimensão, ele está explorando espaços que nenhum ser humano habitou, que nenhum telescópio pode observar, que nenhuma nave espacial pode alcançar. E, no entanto, esse explorador, armado apenas com papel, caneta e a lógica implacável da matemática, pode mapear esses territórios com precisão absoluta. Pode provar que, em 4 dimensões, existem exatamente 6 poliedros regulares, análogos aos 5 sólidos platônicos do espaço tridimensional. Pode provar que, em 5 dimensões ou mais, existe apenas 3. Pode calcular volumes e ângulos e distâncias em espaços que nunca foram e talvez nunca possam ser habitados. Isso é único na história humana. A matemática é a única área de investigação humana onde você pode explorar territórios impossíveis com a mesma confiança com que um cartógrafo mapeia uma costa que já pisou. E quando os físicos precisam dessas ferramentas, quando a relatividade geral precisa de geometria diferencial, quando a mecânica quântica precisa de espaços de Hilbert de dimensão infinita, quando a teoria das partículas precisa de simetrias de grupos de Lie, as ferramentas estão lá esperando, porque algum matemático as construiu décadas ou séculos antes por pura curiosidade, sem saber que o universo físico as reivindicaria. A matemática não é uma coleção de truques para resolver problemas práticos. É a linguagem mais precisa que os seres humanos desenvolveram para falar sobre estrutura, padrão, relação e necessidade. É a única linguagem que permite fazer afirmações absolutamente certas. Isto é verdadeiro e sempre será verdadeiro, num universo onde toda experiência sensorial é contingente, provisória, dependente de contexto. Os primos gêmeos, se existem infinitos deles, existem necessariamente. Não porque o universo decidiu que seria assim, mas porque as propriedades dos números inteiros tornam inevitável que continuem aparecendo. Se a hipótese de Riemann for verdadeira, ela é verdadeira com uma necessidade absoluta que nenhuma observação empírica poderia alterar. Quando Galois provou que não existe fórmula algébrica para resolver equações de grau 5 ou maior, ele não descobriu uma limitação tecnológica que poderia ser superada com mais poder computacional. Descobriu uma impossibilidade tão fundamental quanto a impossibilidade de ir mais rápido do que a luz. E é isso que torna a matemática simultaneamente humilde e grandiosa. Ela não descreve este universo apenas. Ela descreve todos os universos possíveis nos quais a lógica se aplica. O universo em que vivemos parece privilegiar as estruturas matemáticas mais belas. E isso em si mesmo é um dos maiores mistérios que temos. Uma última história que para mim sintetiza tudo o que quero comunicar sobre matemática. Em 1930, o matemático David Hilbert proferiu um discurso em Königsberg, a cidade onde Euler havia desenvolvido a teoria dos grafos 2 séculos antes, no qual ele declarou seu credo matemático com a força de um manifesto. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Devemos saber, saberemos. Era uma declaração de fé na completude da matemática, a crença de que qualquer problema matemático bem formulado pode, em princípio, ser resolvido. No ano seguinte, 1931, Kurt Gödel publicou os Teoremas da Incompletude, que destruíram esse sonho de forma irreversível. Gödel provou que qualquer sistema formal suficientemente poderoso para conter a aritmética dos números naturais é necessariamente incompleto. Existem afirmações verdadeiras que não podem ser provadas dentro do sistema. E mais, o sistema não pode provar sua própria consistência. Isso não é uma limitação técnica que podemos superar com mais axiomas ou mais regras. É uma propriedade fundamental e irremovível de qualquer sistema formal suficientemente expressivo. A matemática contém verdades que estão além da matemática, pelo menos além de qualquer sistema formal particular que usemos para fazer matemática. Hilbert morreu em 1943, tendo vivido para ver seu programa desmoronar. E o curioso é que os teoremas da incompletude de Gödel são considerados por muitos matemáticos
como um dos resultados mais belos de toda a história da disciplina. Eles revelam que a matemática é mais rica, mais profunda, mais selvagem do que qualquer sistema formal pode capturar. Devemos saber. Saberemos. Exceto que não. Há coisas que não saberemos. E saber que não saberemos com precisão matemática absoluta é também uma forma de saber. Isso é matemática. Não a coleção de fórmulas que decoramos para provas, não a ferramenta de engenharia ou de finanças. A matemática real, a que vive nos artigos e nos quadros negros e nas mentes dos pesquisadores, ela é uma exploração das fronteiras do conhecível. É o mapa e a bússola com os quais a humanidade navega pelo território do possível, do necessário e do impossível. E a viagem, posso garantir, está longe de terminar.